Você conhece o quinto evangelho da Bíblia? Além de Mateus, Marcos, Lucas e João, há o evangelho da graça. Aonde está na Bíblia? Fica comigo que você vai saber. O evangelho da graça é escrito por Paulo. E nós podemos olhar esse evangelho da graça na junção de duas das suas cartas, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas. Aí você vai entender a partir de agora por que nós podemos chamar a junção dessas duas cartas de evangelho da graça. Mas antes de mais nada, vamos tentar nos localizar e nos contextualizar. Quem foi Paulo? Paulo não foi um dos discípulos de Jesus. Paulo foi escolhido depois. Paulo era um fariseu. E o que eram os fariseus? Fariseus eram dos doutores da lei. Eles eram uma casta muito alta dentro do templo judaico, dentro da sinagoga. Eles eram talvez dos mais altos. E Paulo perseguia a igreja. Ele foi um apóstolo escolhido pelo próprio Jesus Cristo e ele foi enviado direto aos gentios. Olha, se não fosse Paulo, com certeza nós não estaríamos aqui, nós não seríamos crentes hoje, nós não seríamos cristãos hoje. Pois é, Paulo, o Senhor escolheu Paulo para enviar aos gentios. Olha só o que está escrito em Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Paulo, ele foi escolhido não simplesmente para mandar o evangelho para nós gentios, mas também para falar com níveis mais altos, porque Paulo culturalmente, intelectualmente, não culturalmente, mas intelectualmente, Paulo era um homem que se destacava, Paulo falava diversos idiomas ali da região, falava grego, além do latim, italiano, da atual Itália, Paulo era um homem muito coerente na sua defesa da fé. E Deus olhou e falou: se ele defende a fé judaica do jeito que ele defende, meu Deus, ele vai defender o evangelho da graça com essa força e com essa graça toda. E quais são as características das cartas que Paulo nos escreveu? A primeira característica está na doutrina. Ele trabalha a verdade de Deus, ele estabelece fundamentos firmes para a nossa fé, para a fé cristã. Então, a doutrina que Paulo traz é a doutrina que nós devemos adotar. É uma doutrina sã, É a famosa sã doutrina, uma doutrina saudável, sadia, pronta para que a gente possa entrar, mergulhar e viver essa doutrina. As cartas de Paulo também trazem correção de rumo, é um confronto. Paulo nos confronta com amor, Paulo nos ensina com amor, Paulo traz um confronto amoroso que conduz o crente de volta ao caminho da verdade. Ele nos põe no trilho, ele nos mostra, ele nos indica, ele nos aponta o trilho correto para que nós andemos segundo o querer do nosso Deus. Paulo era também um pastor. E Paulo tem um cuidado espiritual que fortalece, orienta, protege a igreja que estava nascendo. Paulo viu a igreja nascer. Paulo foi um grande plantador de igreja, principalmente fora de Israel. Paulo realmente ele foi um apóstolo mesmo, no sentido de pregar, ensinar, preparar e enviar. E ele traz toda uma formação espiritual para nós. O processo contínuo de transformação na doutrina. Enquanto Paulo nos doutrina, ele vai trazendo a nós uma transformação.
né? E nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Olha só o que diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus nos conduz a trabalharmos, efetivamente trabalharmos. Mas a salvação não vem pela fé? Vem pela fé. Mas a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter fé para sermos salvos. Sim, claro. Mas precisamos ter obras. As obras acompanham a fé. Eu tenho obras porque eu tenho fé. Eu tenho obras porque eu sou salvo. E aí nós podemos ver a estrutura básica das cartas de Paulo. Ele começa sempre com uma saudação, como por exemplo, lá em Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele está se apresentando. Ele está saudando as pessoas com quem ele vai falar. Depois ele vem trazendo a doutrina, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, também em Romanos 3:23. Aí ele aplica todo esse ensinamento doutrinário na prática. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Gálatas 6, verso 2. Além de ter sempre no fim das suas cartas uma exortação final. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Também em Gálatas 6:15. A temática que Paulo aborda está centrada na salvação pela graça mediante a fé. Olha só, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então ele sai da lei e vem para a graça. Romanos 3:28. Sabendo, pois, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, referendado em Gálatas, capítulo 2, verso 16, parte A. Paulo trabalha nessas duas cartas o evangelho da graça. Vamos ver cada uma delas em separado? Vamos trabalhar Romanos. Romanos é o evangelho da justiça de Deus. E o tema básico de Romanos seria a justiça de Deus é revelada no Evangelho mediante a fé. Repara, Paulo vai falar em fé o tempo inteiro. O objetivo dessa carta de Paulo aos Romanos é explicar a condição de pecador do homem. Paulo vai mostrar que o homem é pecador, mas ele é justificado pela fé e por uma nova vida em Cristo. Não adianta termos uma nova fé se nós não praticamos, se nós não colocamos essa fé em ação. E em cima do quê? Quais as ênfases, né, desse livro de Romanos? O pecado universal, ou seja, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A justificação pela fé. Nós somos justificados por nossa fé. A santificação pelo Espírito. Uma vez justificados pela fé, o Espírito Santo vem e nos ajuda a nos santificarmos. Temos segurança na nossa salvação. A soberania de Deus. A soberania de Deus, ela está presente na carta aos Romanos, assim como a glorificação futura dos santos. De quem? De nós. A carta aos Romanos, ela traz toda uma estrutura teológica. Ela vai falar de pecado. Toda a humanidade está separada de Deus e ela é incapaz de salvar-se por si mesma, porque nós somos pecadores. Nós herdamos o pecado adâmico. Nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. E nós carecemos da graça imerecida de Deus para a salvação. A justificação. Deus declara justo o pecador que crê em Cristo pela fé. Então, aquele que tem fé, uma fé verídica, uma fé verdadeira, uma fé forte, uma fé fundamentada em Jesus Cristo, esse tem a sua vida justificada por Deus. A santificação. O Espírito Santo transforma o crente para viver em santidade e obediência. É ele que
entrando em nossos corações no momento da nossa conversão, no momento que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e entregamos as nossas vidas para que Ele dirija, o Espírito Santo entra para trazer a transformação e a glorificação. Salvos, nós vamos participar plenamente da glória de Deus. Que coisa maravilhosa! E a nova vida em Cristo? A nova vida em Cristo, ela é o confronto do pecado e do espírito. E ela é uma vida transformada. Olha só o que Paulo escreve para nós em Romanos 12, nos versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Presta muita atenção nesse texto, nesses dois versículos. Eles nos trazem coisas assim primorosas. A primeira coisa é que Paulo está rogando a Deus pela misericórdia dele, pela sua misericórdia. E ele pede que nós apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, nós temos que ter a condição, nós temos que ter a consciência daquilo que agrada a Deus. E nós precisamos apresentar os nossos corpos de maneira que Deus se agrade de nós através disso. E ele vem nos trazer a palavra de transformação. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Paulo não está dizendo que alguém vai nos transformar, sequer que o Espírito Santo vai nos transformar, mas o Espírito Santo está para nos ajudar nisso. O Espírito Santo está para nos apontar o caminho, mas a transformação, ela passa pelo livre-arbítrio, ela passa por eu querer ser transformado, por eu querer mudar de vida, por eu querer aceitar o viver da maneira como Jesus me ensina e como ele deseja. Então ele fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos transformar nossa mente, a metanoia. Nós precisamos transformar a nossa mente. A nossa mente precisa ser moldada pelo Espírito Santo. E nós precisamos aprender a pensar e a viver como ele deseja que a gente pense, como a gente vive. E tudo isso para quê? Tudo isso, como se não bastasse, para que a gente possa experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, mas além de boa, ela é agradável. Olha só, o remédio é bom, mas ele é amargo. Ele não é agradável, mas a vontade de Deus, além de boa, ela é agradável. Ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Ele sempre sabe o que ele quer e o que ele quer é o nosso melhor. O que ele quer são planos de vitória para as nossas vidas. Vitórias nele e não vitórias para nós. Vitórias nele e não aquilo que nós desejamos, pedimos ou queremos. Mas nele, sempre em Jesus. E Gálatas, que seria a outra parte da carta ou do Evangelho da Graça, né? Gálatas vai pegar muito forte em cima de fruto do Espírito. Ele vai falar que o fruto do Espírito é amor. Lógico que é amor, o fruto do Espírito só pode ser amor. O fruto do Espírito, ele está em nós. Ele vive em nós, ele foi semeado em nós. O fruto do Espírito, ele foi colocado dentro de nós pelo Espírito Santo no momento em que nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse é o fruto do Espírito que é trazido para nós.
A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor me deixa alegre. Eu preciso ser alegre porque eu tenho a certeza da minha salvação e de que eu vou viver juntamente com Jesus para o resto da minha eternidade. Eu preciso dessa alegria. Essa alegria, ela me fundamenta. Essa alegria, ela me constrói. Eu preciso dessa alegria de qualquer maneira. A paz, o Espírito Santo é aquele que traz a paz que excede todo e qualquer entendimento. O símbolo da paz é uma pomba e o Espírito Santo foi comparado a uma pomba. Na realidade, o símbolo da paz é um símbolo forjado em cima da pomba do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos traz a paz. Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é paciência. Longanimidade é eu ter paciência com meu irmãozinho, com a minha irmãzinha. Longanimidade é eu esperar que dele pode sair melhor, sempre. E sempre dar a chance disso acontecer. A benignidade. Eu preciso ser benigno, fazer o bem, estar junto, ajudar, auxiliar. Eu preciso ser benigno com esse meu irmão. E a bondade, que é quase igual, eu preciso ser bom para ele. Tudo bem, bom só há um, que é Deus. Mas ele coloca a bondade aqui. Se Deus coloca a bondade aqui, é porque nós podemos também exercer a bondade de Deus. Por que nós podemos exercer a bondade de Deus? Porque Deus é amor e o amor dele está em nós. Nós fomos cheios pelo sopro de vida, nós fomos cheios, repletos da essência de Deus. E nós precisamos usar essa essência. E o amor é o que tem de mais forte na essência de Deus. A fidelidade. Fidelidade tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos falando, porque eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel, eu preciso ser... Olha, sou eu que sou fiel, que preciso ser fiel a Deus. Deus é fiel com a sua palavra, então se eu vivo a sua palavra, eu usufruo da fidelidade de Deus, mas eu tenho que ser fiel a Ele. Porque se eu não for fiel a Ele, eu sequer vou entender a palavra dele. Então eu preciso ser fiel a Ele. Eu preciso ter mansidão. Pavio curto não tem vez. Eu preciso ser manso, tranquilo, paciencioso. Repara que tudo isso parece uma coisa só. Eu ser longânimo, eu ser benigno, parece uma coisa só. Eu ser fiel, eu ser manso, ser tranquilo. Os mansos e humildes de coração herdarão o reino dos céus. E por fim, eu preciso ter domínio próprio. Se eu não tiver domínio próprio, eu não tenho como andar de acordo com o que Jesus quer. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo não estourar, não pecar quando eu iro. A palavra diz, ireis, mas não pequeis. Eu posso irar, mas eu não posso pecar, eu não posso transformar aquilo que está no meu coração em retaliação a alguém. Né? E Gálatas vai ter o seguinte versículo, em 5:23, parte B do versículo. Contra essas coisas não há lei, ou seja, contra o fruto do Espírito não há por que se preocupar, porque não há lei contra. E se ele é um fruto, nós devemos fazer o quê? Alimentar esse fruto, para que ele cresça viçoso, para que ele cresça bonito, para que ele cresça doce, que ele cresça saboroso e que ele cresça agradando ao Senhor sempre, em primeiro lugar. E a justificação. Justificação pela lei ou justificação pela graça? Olha só como é que é louco, né? Justificação pela lei ou justificação pela graça? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo já acena para nós. Nós temos que viver pela fé. E a nossa justificação, ela só tem um caminho. Ela só tem a fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. E por aí vem a nossa verdadeira transformação. E essa transformação, ela vem porque houve justificação em nós. Paulo vai aplicar esse evangelho da graça, né, como um evangelho que transforma, como rema. Né? Nós temos logos e rema, dois termos para a palavra. E Paulo vai pegar essa palavra e vai transformar essa palavra em rema. O que é rema? Rema é palavra revelada. Então,
Paulo vai pegar essa palavra revelada, e essa palavra revelada que ele vai pregar, que ele vai nos ensinar, o Espírito Santo que habita em nós vai transformar a nossa vida, o nosso entendimento e o nosso viver. Nós seremos transformados pelo Espírito Santo. A graça da nossa salvação, ela produz santidade. Nós somos santos porque Ele é santo. Ele pede para nós, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos buscar isso o tempo todo. E a fé gera em nós obediência. Nós temos fé e, portanto, somos obedientes a tudo aquilo que Ele nos ensina. E o que nós aprendemos e nós entendemos com essa aula sobre o Evangelho da Graça? A carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas. A carta aos Romanos, ela traz uma profundidade teológica, ela é muito teológica, ela é quase que um compêndio de teologia sistemática, né? A carta aos Romanos. E a carta aos Gálatas, ela faz o que? Ela defende a liberdade cristã, ela defende o livre-arbítrio, ela defende que nós vamos conseguir, através do livre-arbítrio, sermos salvos, né? Porque nós vamos escolher Jesus, nós vamos optar por Jesus e vamos negar o inimigo, né? A liberdade da condenação da lei. É isso que as cartas buscam. A liberdade do legalismo. Eu não vou ser legalista. Essa questão de buscar o cumprimento 100% da lei, 100% do legalismo. Se for assim, nós já não estamos salvos, porque nós não somos judeus, né? A liberdade para viver guiado pelo Espírito. Eu peço isso todo dia em oração a Ele. Espírito Santo, eu não quero viver por mim, mas eu quero viver pelo Senhor e eu quero ser moldado segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Agora, o mundo achava que essa liberdade é autonomia humana. Não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu preciso fazer. É libertinagem. Eles misturam liberdade com libertinagem e a ausência de obediência. É não obedecer, é não seguir aquilo que Deus nos envia para seguir. Portanto, meu irmão e minha irmã, a Bíblia é o manual da nossa fé. A Bíblia é o manual da nossa fé. Você precisa estar dia e noite olhando, lendo e pensando, né? Pensando, discernindo naquilo que a Bíblia traz escrita. Porque quem apenas lê a Bíblia está informado, mas aquele que vive a Bíblia, ele é sempre transformado. Que o Senhor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.